Tá bem. Começar. Então, tá bem. Vamos começar com a nossa apresentação de neoplasia de vesícula biliar. Só peço para todo mundo silenciar aí. Quem vai apresentar sou eu e o Dr. Davi, doutor residente. E a gente, como moderadora, tem a doutora Angélica, que vai nos mediando aí, qualquer coisa é só interromper, tá bom? A gente usou, então, como referências, principalmente o NCCN, né, na parte de hepatobiliar cancers. Também utilizamos o Consenso Brasileiro, que é um artigo que está saindo aí saindo do forno esse ano, né? Saiu mês passado, de carcinoma incidental de vesícula biliar. E a gente tem como também o ilustríssimo Dr. Antônio Calil como um dos autores, com a ajuda da doutora Angélica, publicaram. E usamos o American Joint Commission para estadiamento, que a gente vai se deter um pouco mais aí. Utilizamos também um artigo que é um pouquinho mais antigo, mas que foi bem elucidativo, de 2009, né, que foi publicado pelo Memorial Sloan Kettering, e fala bastante aí da análise da ressecção estendida, que o Davi vai se deter um pouquinho mais. Então, e as diretrizes oncológicas, que casualmente a publicação do capítulo de vesícula biliar foi com participação do Dr. Laporte e a doutora Angélica. Então, começando com a apresentação aqui, a gente parte da epidemiologia, né? Então, a neoplasia de via biliar faz parte da entidade dos tumores de vias biliares, né? Dentre os tumores de vias biliares, o tipo de neoplasia mais comum. Do tipo histológico, a gente tem 90% dos casos fazendo parte do adenocarcinoma, né? E ela representa 3% das neoplasias do trato digestivo. Não é uma entidade rara, mas também não é comum, né? E representa 1% das colecistectomias. 50% dessas precisam de uma segunda abordagem. Deixei a foto ali ilustrativa. Dentre os fatores de risco, a gente vai... Aqui entra na parte de onde a gente vai ou não indicar, né, a colecistectomia profilática, né? Então, a gente tem cálculos biliares, inflamação crônica e vesícula em porcelana, que é o principal fator de risco que está relacionado com o desenvolvimento de adeno de vesícula biliar. E alguns estudos põem com risco estimado de até 22%, mas o NCCN fecha com 7 a 15%. Pólipos, né? A gente tem indicação de colecistectomia profilática também, com pólipos acima de 1 centímetro ou crescimento estimado semestral ou anual, né? Colangite esclerosante primária, algumas anormalidades anatômicas dos ductos, tabagismo, história familiar, síndrome de Merise e doença intestinal inflamatória. Mas o que mais prevalece realmente é o episódio de uma colecistite crônica e a vesícula em porcelana. Pode passar. Só para ilustrar, deixei aí a imagem da grande calcificação que é, né, distrófica de uma vesícula em porcelana, externamente e internamente. Seguindo, então, a gente tem pelo American Cancer Society a estimativa de morte norte-americana para câncer de vesícula de vias biliares, 4.090 mortes, né, segundo a última estatística, 1.700 em homens e 2.300 em mulheres. É uma entidade que realmente é mais prevalente, mulheres são fatores de risco também, né, e uma prevalência de praticamente 12 mil novos casos ano, tá? Lembrando que 40% desses cânceres não são da vesícula biliar, né? Então, reiterando o dado que é a neoplasia mais prevalente dentre os cânceres de via biliar, e que 20% são encontrados em estadios iniciais. Então, aí a gente tem o dado que realmente é uma doença que, quando está sendo uma doença que tem uma sobrevida pobre, né? Porque ela está associada a altas taxas de recorrência justamente pelo diagnóstico tardio. Pode passar. Então, em relação à apresentação clínica, a gente vai ter 3 casos principais, 3 quadros que a gente vai dissecar ao longo da aula, falando do estadio e correlacionando com o tratamento. O primeiro desses quadros é um achado incidental pós-colecistectomia. É onde a gente mais encontra a nossa incidência de neoplasias de vesícula biliar, tá?
ela está presente em 0,25 a 3% das colecistectomias, segundo diretrizes, tá? E está associada, como a gente já tinha falado antes, a uma sobrevida média curta com alta taxa de recorrência, justamente pelo diagnóstico em estadios avançados, né? Que são indivíduos que são assintomáticos inicialmente, geralmente. O segundo quadro é um achado de massa em um exame de imagem. A gente vai falar mais sobre ele um pouquinho mais tarde. Mas quando tu acha um achado suspeito, tu tem um tipo diferente de conduta com o qual a gente tem que atentar. E o terceiro e mais raro quadros das apresentações é a icterícia obstrutiva, tá? Causando síndrome colestática, cólica biliar, colicistite crônica, colúria, colia, né? São os principais sintomas, tá? Aqui coloquei essa imagem porque eu achei bem interessante sobre a evolução dos sintomas de um câncer de vesícula biliar, né? A gente tem que ele começa crescendo dentro da vesícula biliar e se alastrando até a via biliar principal, onde ele vai principalmente causar o refluxo, né? Da bile para o fígado e causar os sintomas, né? Com icterícia, prurido e progredindo depois para colúria e a colia. Pode passar. Então, aqui a gente entra no estadiamento. Todas as bibliografias que a gente olhou, elas reiteram bastante que é o principal fator prognóstico, né? Enquanto a gente tem, olhando ali na tabela, uma doença localizada, a gente vê uma overall surveillance de 62%. A gente tem a doença já regional, né, ou localmente avançada, 27%. E com metástase à distância, 2% de sobrevida em 5 anos. E, enfim, a gente tem para principal estadiamento, né, a tomografia de tórax, abdômen e pelve, que é o que o NCCN sugere, né, provas de função hepática para a gente avaliar. E se tiver icterícia obstrutiva, a gente vem a calhar uma colangiorressonância, ele sugere isso, né. Lembrando que o CEA e o CA19 são dois marcadores tumorais bem importantes, não tanto no diagnóstico, mas no segmento dos doentes, né? Tá? Com CEA maior que 4 e CA19,9 maior que 20. Pode passar. Então, aqui a gente vai dissecar o American Joint, tá? Pensando no tumor de T0 a T4, a gente vai aumentando. Eu acho que fica mais fácil eu explicar com a imagem. Então, pode passar, Davi. Dentro dos tumores T1, tá? A gente vai ter o in situ, né? Que ele é intracelular, né? E daí no T1 a gente tem uma divisão entre o T1A, onde o tumor invade a lâmina própria, como vocês estão vendo ali na imagem, tá? A lâmina própria logo depois ali do epitélio, da mucosa, né? E o T1B, que é um tumor que invade a camada muscular. Isso é bem importante a gente frisar, porque é o que vai mudar a nossa conduta, né? Na colicistectomia para ressecção estendida, que o Davi vai falar mais tarde. E o T2, tá? Que foi uma coisa bem interessante que mudou no último American Joint que a gente vai conversar. E, na verdade, ele divide, né, entre T2A e T2B. Por quê? Quando o tumor está invadindo a camada perimuscular, o tecido perimuscular conectivo, né, que eles chamam, que é um pouquinho antes do peritônio, que nada mais é do que a serosa da vesícula biliar, eles descobriram que o T2B, que seria um tumor que invade o lado hepático dessa camada conectiva, ele está associado a um prognóstico mais pobre do que o T2A, que é um tumor que está invadindo, como mostra a imagem ali abaixo, a parte livre, né? O lado peritoneal, né? Sem envolvimento da serose, né? E aí depois, no T4, no T3, a gente já vai ver uma perfuração da serosa e invasão de estruturas adjacentes, e o T4, né, veia porta e artéria hepática. Pode passar um a mais, Davi. Aí a gente vai ver justamente nesse estudo que eles mostraram, né, a sobrevida quando o que era antigamente o mesmo estadio do T2, a gente vê uma sobrevida menor quando tem envolvimento do lado hepático e uma sobrevida maior quando a gente tem
o envolvimento do lado peritoneal, certo? Então, a gente tem um compilamento, né, que a gente já dissecou, do N, que vai ser importante, vai ser o N1, que vai nos dizer, né, de 1 a 3 linfonodos regionais, não distais, isso é bem importante a gente diferenciar, e o Davi vai falar mais tarde, e N2, né, que são 4 ou mais linfonodos, tá? E M0 e M1, né, metástases, e com certeza, ganhando cada vez mais importância, o grau histológico de diferenciação, né, onde G3 é pobremente diferenciado e G1 é bem diferenciado. Pode passar. Agora o Davi vai falar um pouquinho da parte dele, que engloba mais o tratamento cirúrgico, já que a gente já dissecou os... Davi, a gente não está te ouvindo. Não sei se tu está falando. Tem que destravar o microfone, Davi. Oi, agora sim? Agora sim. Ah, ótimo. Estava realmente com o microfone travado aqui. Tá? Então, como eu ia dizendo, eu vou falar mais da parte do tratamento cirúrgico, propriamente dito, do câncer de vesícula. O tratamento cirúrgico, reoperar um paciente com câncer de vesícula, é oferecido principalmente para os pacientes com estadio clínico de T1B até o estadio 3. São os pacientes que têm condições de fazer uma cirurgia curativa para o câncer de vesícula. Essa cirurgia, a proposta é que seja uma colecistectomia com uma ressecção hepática não regrada dos segmentos 4B e 5, mais a linfadenectomia portal ali, que inclui os linfonodos da veia porta, do ligamento gastropórico e da região retroduodenal. Tá? A ressecção da via biliar não deve ser indicada de rotina, porque não muda o prognóstico e também aumenta bastante a morbidade dessa cirurgia. Tá? Recomenda-se que a gente tenha pelo menos 6 linfonodos para tu ter um estadiamento que te dê um prognóstico sobre o status linfonodal, como a Ana mostrou anteriormente. O N1 e o N2 fica justamente nessa divisão, assim, de 3, menos de 3 o N1 e mais de 4 o N2, né? Então, 6 linfonodos é o número mínimo para tu ter uma avaliação adequada dos linfonodos, tá? Os linfonodos são o ligamento hepatoduodenal ali, veia porta, e a parte superior do duodeno, tá? Os intercava aórticos também saem junto, mas o linfonodo 16B1 é considerado um linfonodo intercava aórtico, não, aliás, cava aórtico, exatamente, não entre a porta e a cava, que é os que devem ser ressecados. O linfonodo intercava aórtico, quando clinicamente positivo e no exame de congelação mostrar a doença, já é considerado um linfonodo, já é considerado M1, não é mais M, já é M, metastático. E nesses pacientes o prognóstico é mais reservado. Tá? De acordo com o NCCN, para achados incidentais de uma vesícula com câncer, o que se recomenda? Um T1A, que é o tumor que só invade a lâmina própria, esse paciente vai ser apenas acompanhado. Tá? Tumores maior que T1B ou que tem invasão do cístico, que tem o limite de ressecção do ducto cístico
positivo, tem doença no ducto cístico, esses pacientes têm que ser estadiados com, preferencialmente, colangio-ressonância ou tomografia para analisar o comprometimento vascular do veia porta, artéria hepática, para ver se esse tumor invade ou não essas estruturas, se ele pode ou não ser ressecado. Tá? O comprometimento linfonodal pode ser tomado como sendo linfonodos clinicamente positivos e, nesse caso, considerar uma quimioterapia neoadjuvante ou se não houver linfonodos comprometidos, aí sim uma cirurgia upfront, e é o melhor tratamento e é o tratamento que mais tem, que mais responde a esse tipo de tumor, porque os tumores tumores de vesícula têm uma resposta pobre à quimioterapia. Tá? Então, só para elucidar um pouco de como é que a gente deve fazer essa cirurgia para tratamento de vesícula, eu queria só relembrar um pouquinho da anatomia, mostrando aqui que a vesícula repousa sobre o segmento 5 e o 4B. Então, a ressecção desses segmentos seria dar uma margem de segurança fazendo uma ressecção não regrada do segmento 5 e do 4B. Tá? Além disso, a linfadenectomia do pedículo hepático, tá? Da veia porta, os linfonodos supraduodenais e o espaço porto-cava. Tá? Como eu já disse antes, o linfonodo entre a cava e a aorta não faz parte da linfadenectomia regional, sim, já é um linfonodo metastático quando positivo. Tá? Depois da cirurgia, conseguindo o status linfonodal e a margem da ressecção hepática, vão nos guiar o tratamento. Tá? Para pacientes que ficarem com margem R0, sem linfonodos positivos, tu pode considerar apenas observar esses pacientes e não acrescentar nenhum outro tipo de quimioterapia. Se tu tiver uma margem cirúrgica muito exígua, se considera, assim, complementar por 6 meses de quimioterapia para esses pacientes. Tá? Pacientes com linfonodos ou com margem comprovadamente positiva, sem dúvidas, é consenso que deve ser mantido um tratamento com quimioterapia à base de fluoropiridinas, gencitabina ou capecitabina ou gencitabina, né? Até o 5-fluoracil também tem algum grau de resposta nesse tipo de tumor, mas é gencitabina ou capecitabina, tá? Tumores que são irressecáveis ou que tiveram uma margem grosseiramente positiva, que não foram ressecados por completo, foi feito apenas um debulking, uma citorredução do tumor de vesícula, aí vão para tratamento paliativo, obviamente um pior prognóstico, tá? Esse artigo que a gente citou lá no começo, publicado pela equipe do Memorial, o Michael D'Angelica, foi em 2009, ele fez uma análise de todos os cânceres de vesícula do Memorial, desde 89 até 2009, foram 114, 113 casos, 104 casos de câncer de vesícula, mostrando que os pacientes com invasão vascular, que necessitaram de uma hepatectomia maior, com invasão de ductos biliares, tinham realmente um pior prognóstico
e a ressecção mais ampla desse tumor, uma hepatectomia maior, com ressecção de órgãos adjacentes, não mostrou, assim, uma sobrevida significativa contra os pacientes que fizeram uma hepatectomia não regrada, com margem livre, né? Então, conseguiram, na análise deles, a hepatectomia, uma cirurgia maior não traz muito mais benefício para os pacientes com câncer de vesícula do que apenas ter a margem negativa, tá? Sobre o consenso brasileiro de carcinoma incidental de vesícula, eu trouxe algumas das recomendações, assim, para a gente poder guiar a nossa conduta clínica, fazer uma boa prática cirúrgica e também saber quais são as orientações, os consensos que é seguido por todos os cirurgiões brasileiros, que a gente deve fazer na prática, no dia a dia do nosso bloco cirúrgico, tá? Só alguns deles que eu pensei, assim, sobre a utilização de saco plástico para retirada da vesícula da cavidade. Então, a gente tem 1% das vesículas que tem câncer e a gente não consegue suspeitar de todas essas vesículas, né? Então, é uma boa prática, assim, tirar sempre a vesícula num saco plástico. A gente não sabe quando vai ser difícil de tirar a vesícula pelo portal, né? Então, é interessante a gente usar sempre uma luva, um saco plástico, de preferência látex free, para não induzir uma alergia ao látex nos nossos pacientes, tá? O melhor momento para reoperar esses pacientes depois da colestectomia, fez aí ali um achado incidental, de 2 a 4 semanas, para a gente também não perder muito tempo, mas a gente tem que ter em mente de que vai estar inflamado. Se foi depois de uma colecistite, pode ser mais trabalhoso para fazer essa cirurgia e às vezes não ser tão seguro quanto se a gente esperar um pouquinho mais. Aí, mas até 4 semanas é aceitável aí, é a recomendação do consenso, tá? Para tumores T1A e T1B, não é consenso que eles precisem de quimioterapia, tá? Tumores acima de T2, sim, esses pacientes, pelo consenso brasileiro, se recomenda o uso de quimioterapia, capecitabina, nesse caso, aqui, mas gencitabina também, tá? Já difere um pouquinho do que diz o NCCN lá, que só dependia exclusivamente do status da margem e do linfonodos, tá? Aqui ele recomenda que todos usem quimioterapia no pós-operatório, principalmente se é um paciente de alto risco, né? Se a gente não confia muito na patologia. Então, quimioterapia no pós-operatório de T2 para cima, tá? O T1B é o paciente extremamente em cima do muro, né? Que é o paciente que tipo de cirurgia oferecer para o paciente T1B? Que é um tumor que ele invade apenas a muscular da vesícula, tá? Esses pacientes devem ser operados no sentido de fazer uma linfadenectomia para poder estadiar melhor esses pacientes. Eles têm um prognóstico muito melhor do que os tumores maiores, tá? Tumor T1A e tumor in situ, apesar de, aqui também, eles consideram que eventualmente pode ser feito, sim, uma linfadenectomia nesses pacientes, mas não é a rotina, pelo menos não no nosso serviço. Desde que tu tenha uma margem livre, esses pacientes estão bem tratados, tá? A extensão da linfadenectomia, como a gente também já comentou antes,
tem que limpar os linfonodos do nível 1, ali, do cístico, os pericólicos, os hilares, a artéria hepática, até os linfonodos supraduodenais, ali, é a linfadenectomia adequada. Tá? Paraórtico já são considerados metastáticos, então paraórticos, mesentéricos não vão mudar o prognóstico, a gente ressecar eles. Tá? Se eles forem positivos, a gente pode congelar eles antes da cirurgia e não vai... isso já define um prognóstico mais reservado para esses tipos de pacientes. Tá? Ressecção da via biliar é indicada somente para casos onde tu tem a margem do ducto do cístico comprometida para tumores de infundíbulo, né, de corpo de vesícula, e o tamanho dessa ressecção é o suficiente para tu ter uma margem livre, tá? Tu não precisa dar uma margem de segurança, tá? Tu vai ter que fazer congelação transoperatória para ter margem livre, e esse é o limite da ressecção da via biliar. Tá? Ressecção dos portais é uma coisa que se falava antigamente, mas não é consenso mais ressecar portais, porque isso não muda o prognóstico dos pacientes, né? Não, se ele vai recidivar no portal, provavelmente ele vai recidivar em muitos outros locais também, então isso não muda a sobrevida desses pacientes, tá? Aqui é um gráfico que está no AJCC também, mostrando que os pacientes que são tratados com cirurgia, né, que fazem a linfadenectomia, que fazem a ressecção, eles têm uma melhor sobrevida comparado aos pacientes que são apenas tratados com a colecistectomia e são observados. Tá? Então, sim, tem que ser feito a ressecção hepática e ressecção da linfadenectomia nos pacientes mesmo que tu tenha uma margem livre do tumor, por exemplo, um tumor um T2 de borda peritoneal. Tá? E aqui só para exemplificar a curva de sobrevida, né? Aqui mostrando que em paciente que tem um T4A tem no máximo aí um ano de vida, enquanto os pacientes com o T T menor tem uma sobrevida que pode chegar, pode beirar a cura, né? Pode ser curado e ter uma sobrevida normal, sem complicações, tá? Agora eu passo de volta a palavra para a Ana, que vai fazer um arremate de tudo e fechamentos, tá? Então, retomando, realmente a gente vê que o estadiamento é major aí para a gente estabelecer o prognóstico, né? E agora a gente vai adaptar o que a gente viu do nosso tratamento às situações, aqueles 3 quadros que eu coloquei no começo da nossa aula. Então, em primeiro lugar, os slides são 3 slides só compilados, assim, que ficaram um pouquinho poluídos, mas é porque é bastante informação. Então, a gente tem como primeiro quadro o achado incidental pós-colecistectomia, certo? Que é a maioria dos casos. A gente lembra, como o Davi reiterou, que a ressecção dos portais não é recomendada, né? Que a gente realiza a laparoscopia pré-operatória estadiadora em tumores T1B ou superior, né? Em caso de necessidade, isso deve ser avientado em caso de necessidade, né? E T1A com margens negativas está tratado, né? O linfonodo do ducto cístico positivo, aqui a gente entra num terreno um pouquinho nebuloso, que é justamente a consideração da quimioterapia neoadjuvante com 5-fluoracil, que, como o último consenso colocou, também não está exatamente estabelecido, né, o benefício. Ou a ressecção cirúrgica, que a gente falou anteriormente, tá? T1B até T3, a gente estadia depois de ter esse achado incidental e, se ressecável, faz a cirurgia com ressecção hepática ali dos segmentos 4B e 5 e a linfadenectomia portal que o Davi já exemplificou também.
né? T2 ou maior, reiterando, a adjuvância com capecitabina por 6 meses. T4 irressecável, a gente pensa em palhação com quimioterapia com gemcitabina, cisplatina 5-fluoracil, né? Podendo ou não ser associado à radioterapia. Pode passar. No nosso segundo quadro, a gente vai ter o achado de massa com um exame primário, né? Então, o que é o achado de massa? Pode ser uma massa suspeita ou não, né? Então, esse é um paciente que é candidato a uma videolaparoscopia diagnóstica, né? O NCCN cita isso. E ali a gente vai definir justamente a nossa conduta, né? Se é uma doença ressecável, a gente vai fazer a colestectomia com ressecção hepática estendida, e ressecável, a biópsia, né, que vai nos selar o diagnóstico para indicar a quimioterapia, conforme a gente tinha conversado também, tá? Da paliativa. E o terceiro quadro que a gente tem é o paciente com icterícia obstrutiva, né? O paciente que também é candidato a videodiagnóstica, né? Que vai nos mostrar doença linfonodal. Em muitos dos casos, aqui entra a importância até da congelação do linfonodo 16B, ali, que o Davi elucidou muito bem, ali para órtico caval, né? E é um paciente que aqui a gente entra num terreno um pouquinho nebuloso também, sobre aventar a drenagem da via biliar pré-operatória, né? É um paciente que vai para a videoestadiadora e a gente ainda não sabe o que vai fazer. Então, o NCCN lembra, né, que está relacionado a um desfecho pior, a icterícia, e também é uma contraindicação relativa à cirurgia, né? Enfim. E a gente também define o tumor como ressecável e irressecável, né? Se ressecável, biópsia e drenagem da via biliar, encaminhamento para quimioterapia, se condições. E se ressecável, a gente pode considerar a quimio neoadjuvante, como a gente falou ali, com 5-fluoracil, gemcitabina, tá? Ou ressecção cirúrgica ampliada, né? Quando a gente tem também o que a gente tinha comentado antes, né? Pode passar. E para fechar, a gente fecha com essas take-home messages que a gente achou importante, né? A neoplasia está associada a um diagnóstico tardio e baixa sobrevida. O estadiamento é o principal fator prognóstico, como a gente reiterou bem. Até T1A, a gente pensa em fazer realmente apenas o follow-up pós-colestectomia, né? T1B até T3, a gente recomenda a ressecção hepática estendida com a linfadenectomia portal. E, por fim, é sempre necessário um tratamento multidisciplinar e holístico com o paciente, né? Junto com a oncologia clínica, não tem como se dispensar isso. Acho que a gente deixa aberto aí para os comentários da nossa moderadora, a doutora Angélica. Obrigada. Alô? Oi. Ana, agora no final, essa parte que tu estava falando, eu não sei se era a minha internet aqui que ficou tão ruim, eu até me mudei de lugar aqui em casa, porque eu não te ouvi direito. Mas a gente vai chegar nisso, vamos por partes, tá? O que eu quero dizer é que eu não consegui pegar o final da tua apresentação aí, infelizmente. Mas lá do começo, lá da tua apresentação, a questão dos fatores de risco, tu sabe que tem alguns estudos falando na questão da vesícula em porcelana. Na verdade, eu já vi uma aula, tá, expositiva, com o dado de que a vesícula em porcelana não é tão ruim quanto você ter focos de calcificação esparsos. Sim, é um fator de prognóstico mais forte do que a vesícula em porcelana em si, e que tudo era analisado junto antigamente, e que agora, mais recentemente, quando se está separando as duas análises, talvez a vesícula em porcelana não seja um fator de risco tão importante assim. Mas isso é só a título de curiosidade, na nossa prática não vai mudar se você encontrar uma vesícula em porcelana ou com focos de calcificação, tem que indicar cirurgia de qualquer forma, né? Então, acho que isso seria mais para a gente poder se precaver aí, em termos de expectativa de tumor, né? Com relação ali que tu comentou das porcentagens de câncer de vesícula,
A notícia que eu tinha é que 50% era pré-operatório e 50% dos casos era trans ou incidental. Tu me mostrou algum dado aí de 70%, 75% de que as vesículas são incidentais em 75% das vezes. Não sei se é bem isso ou se isso talvez fosse mais antigo e que agora que nós temos exames de imagens mais precisos, a gente está conseguindo diagnosticar um pouco mais antes da cirurgia. E que, de fato, muda totalmente a abordagem, né? Se tu encontrou antes da cirurgia, tu já vai programar, fazer uma ressecção sem tocar, sem violar a vesícula. Já resseca o leito hepático junto. Então, sempre que tu tiver numa suspeita pré-operatória, um espessamento de fundo da vesícula, eu acho que isso aqui pode ser câncer, resseca junto uma margem de segurança hepática. Vocês vão reparar que no serviço a gente vem fazendo isso, por videolaparoscopia mesmo, tá? Se tu acha que tu quer já aproveitar essa cirurgia e fazer a adenectomia também, aí porque tu tem uma forte suspeição de se tratar de um tumor de vesícula, tu pode congelar e aí fazer a linfadenectomia ao mesmo tempo. Com relação ao número de linfonodos que o Davi comentou, esse número 6 é mais recente. Antigamente, tu encontrava nos livros, se falava em 4 linfonodos, o mínimo necessário. Eu achava aquilo tão pouco, só 4, sabe? Então, assim, 6 também é pouco, né? Mas, assim, é porque a gente não consegue, às vezes, muitos linfonodos nessa região quando eles não estão aumentados, né? Mas o que interessa é a região, conseguir limpar bem, digamos assim, essa região aí toda. E eu acho que e atrás da porta, na frente e atrás da porta do pedículo todo, tá? Com relação a esses linfonodos intercavo aorta, já tá começando a ter cada vez mais frequentes nesses tumores das vias biliares, dos hepatobiliares em geral, tu fazer a congelação do linfonodo intercavo aorta antes de começar a cirurgia. Já tem isso para câncer de pâncreas também. Na verdade, isso ainda a gente não faz porque é muito recente. Esse artigo que eu estou falando para ti agora é de 2018, que teve do pessoal lá do sul da França, de Marsella. Eles mostraram que, mesmo que você não esteja desconfiado, no início de uma DPT, tu faz a biópsia de um linfonodo intercavo aorta. Veio positivo, tu considera metastático e aborta a cirurgia. E agora, pelo que vocês falaram, seria indicado fazer a mesma coisa. Eu não tinha notícia disso, confesso para vocês, tá? Com relação ao câncer de vesícula, iniciar a cirurgia fazendo biópsia do linfonodo intercavo aorta. Eu quero até te perguntar, Davi, se foi isso mesmo que tu leu ou se eu entendi mal. Exatamente isso. Exatamente, começar a cirurgia fazendo a biópsia do linfonodo intercavo aorta e se vier positivo, aborta. Sim, eles consideram... No NCCN já fala isso, porém no consenso agora, do consenso brasileiro, eles falam que tem pior prognóstico, mas não alteraria o desfecho da cirurgia, eles fariam a cirurgia igual. Tá? Então, ainda é uma área nebulosa. É isso aí que eu sabia, assim, que não estava estabelecido essa, digamos assim, essa orientação, né, de que você faz a biópsia, veio positivo, aborta. Por quê? Porque a chance desse paciente viver mais é a cirurgia, né? Exatamente. Ele já é um linfonodo metastático, o prognóstico dele já está definido. Já é pior. Isso não define que pare a cirurgia aí pelo consenso. Perfeito. Tá, só para deixar isso claro, né? Tu comentou ali sobre a questão de tirar a luva, de tirar a vesícula sempre em volta em saco plástico. Isso é uma coisa que eventualmente a gente não faz, mas que já tem orientações em consenso para a gente fazer, né? Sempre, independente do teu grau de suspeição, retirar a vesícula, mesmo que tu saiba ou que tu ache que não tenha câncer, sempre retirar envolta num dispositivo plástico, né? E aí tu comentou sobre tirar rapidinho, ou quando for com látex, para não expor o paciente ao látex, né? Eu tive uma paciente que a cirurgia lisa, maravilhosa, assim, saiu, só que quando eu tirei envolta dentro de uma luva. Depois de extubada a paciente, ela começou a fazer um edema de glote, a gente teve que reentubar as pressas, a mulher quase parou, e foi tudo por alergia ao látex, que ela não tinha me contado o que ela tinha, que ela me disse que sabia que quando ela enchia balão, ela ficava inchada. Eu nunca tinha visto isso aí acontecer, assim, por causa de uma retirada de uma vesícula dentro de uma luva, mas a gente supôs que fosse isso porque foi
depois que já tinha desligado tudo, já tinham acabado os anestésicos, e aí a mulher fez o edema de glote, bem interessante. Bem apavorante também, mas ela ficou bem, né? Vou pegar uma luva látex free, né? Que a gente tem no bloco. Pois é, né, tia? Mas daí, se souber que a paciente tem alergia, no meu caso aí, era uma que... Ela não me contou, na verdade, né? Porque a gente perguntou de alergia, ela não falou nada, mas... seria interessante. Eu não sei o custo disso, se a gente iria agregar muito custo ao sistema, se a gente pegasse sempre essa luva. Até fiquei curiosa agora. Não sei. Só para contribuir, a gente teve o ano passado uma paciente com uma alergia grave a látex, ela era dentista, e foi para a Hypec, a gente fez a laparotomia, quando abriu a barriga e quando entrou as luvas em contato com o peritônio, ela chocou na mesa com choque grave. Então é bem dramático assim mesmo, como tu viste, Angélica. Para mim também foi muito impressionante, assim, é uma coisa meio assustadora. Bota a mão, ela entra em contato látex, a paciente choca mesmo. A gente parou a cirurgia, foi para UTI. Loucura, né? Foi bem difícil, assim. E vocês já sabiam que ela tinha alergia ao látex? Não, ela era dentista, ela disse que depois ela nunca desconfiou, ela disse que ela escamava as mãos, tinha dificuldade assim com a luva, mas ela tinha contato com o látex, mas a alergia mesmo, assim, esse quadro mais grave de choque só na cirurgia mesmo. Depois a gente acabou operando ela, e aí tomou todos os cuidados aí para látex free, e aí foi tudo tranquilo. Uhum. Que coisa louca. Mas então vamos cuidar então das nossas retiradas para tentar ensacar a vesícula com o que for daí no caso, né? Tu tinha falado, Davi, no consenso, de algumas coisas interessantes nesse consenso. Teve uma coisa que me chamou a atenção que eu, pelo menos no caso, não faço de rotina e que está orientado no consenso, que é abrir a vesícula sempre. Sim. Antigamente eu fazia isso na sala. Aí agora começou, assim, uma rotina um pouco mais rápida. Parei de fazer, mas eu tinha que retomar isso. Coisa que já vai alertar, né? De chamar atenção, buscar uma resposta do anatomopatológico mais rápido, né? Já que o consenso orienta a gente tentar operar o quanto antes, reoperar, né? O quanto antes quando vem no anatomopatológico um carcinoma. Então, se a gente tiver a suspeição, eventualmente faz uma congelação. Aí depende do grau de suspeição também, né? Mas o ideal é abrir a peça. E o que eu tinha que falar por último, Ana, então, a questão que eu não consegui acompanhar a tua ali no fim, porque me falhou aqui a minha internet, eu acho que foi a minha, e sobre fazer neoadjuvância no câncer de vesícula. Isso tá, até onde eu sei, tem muito, a evidência é muito fraca para se fazer neoadjuvância para câncer de vesícula. A gente tem respostas inferiores a 25%, assim, de que o paciente reduz o tumor. Então, assim, a prioridade é operar. Se for ressecável, opera. A não ser que esteja assim, o paciente está no limite e não tem performance, não sei, de repente talvez não tenha performance para quimioterapia também. Mas a rotina, assim, o preconizado é fazer cirurgia direto, né? Só para deixar isso claro. E não sei, acho que é isso. Quer comentar? O pessoal quer comentar mais alguém? O Thiago, não sei se eu tinha visto ele por aí, agora já não vi mais, porque meu negocinho não aparece todo mundo. O site. Se tiver mais algum comentário ou se alguém tiver alguma pergunta aí. Alguém levantou a mão. Davi. Eu? Tu levantou. Não sei se foi de propósito ou não. Talvez tenha sido baixar a mão. Então. Não. Estou perdendo aqui. Oi, acho que eu entendi. Oi, Angélica, tudo bem? Olá, pessoal. Legal. Eu acho que quando falou em neoadjuvância, ela está se referindo àquele linfonodo ducto cístico, que é uma conduta meio dúbia. Pai, eu preciso te falar uma coisa. Agora tem alguém querendo falar alguma coisa. Levanta a mão. Ela fogo e a minha mãe esqueceu de pegar. Eu já pego tua fonte lá fora, amor, tá? Pode deixar que o pai já busca. Imagina o elefante está lá fora, alguém tem que resolver. Mas dizendo assim, que é aquela questão do ducto cístico com o linfonodo ducto cístico positivo, né? Ali é uma zona cinza, ninguém sabe exatamente o que fazer, e acho que nisso que ele falou em neoadjuvância.
Outro cenário que eventualmente a gente faz algo parecido com isso, mas não é neoadjuvância, é um tumor que a gente considera o paciente inapto ou incapaz de ressecção pela lesão, inicia tratamento e eventualmente essa lesão respondeu, né? A gente reconsidera a cirurgia para esse paciente. Mas não seria neoadjuvância, seria uma resposta ao tratamento, né? Algo um pouco fora do padrão também. Mas acho que é mais por aí, mais nesse sentido. Muito bem. Acho que foram bem objetivos, né? Uma apresentação limpa. Acho que foi sucesso aí. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Muito obrigado. Vocês definiram quem vai apresentar semana que vem e qual vai ser o assunto? Porque alguém me disse, acho que foi o Gor, que hoje estavam repensando. A princípio era Cássio e Igor que o artigo do Dr. Thiago. Não, isso é a reunião. É. Da terça. Da É aula. quinta-feira. Isso, da quinta. Não Seria sei trocado se- o assunto e que seria trocado a dupla. Não tem problema a gente fazer isso, gente. Só não pode deixar cair a peteca, né? Sim. Não atrapalhar aí. Daqui a pouco Seria chega... seria o Rodrigo que apresentaria, e eu acho que ele vai trocar com a Carla, com o tema. A Carla tá por aí? Tá. Tem que tirar o mudo aí, Carla, senão a gente não te ouve. Ah, tô aqui. Acho que vai ser isso mesmo. Vai fazer a troca só de uma Tá. pessoa. Tranquilo, tudo bem. Só se organizem direitinho, então. Isso. Certo? Vou encerrar aqui então a gravação. Então vou lá buscar o elefante. Vai buscar.